No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repele o 60. pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Ô, Jô, você me mandou uma foto surreal aqui. Eu queria que você descrevesse para os nossos ouvintes. Então, a foto é o seguinte: um homem branco de terno em um balcão cheio de flores. E um lado, uma mulher com uma escova para fora. No outro, um coelho da Páscoa. Ao fundo, duas bandeiras americanas. Esse é o presidente Donald Trump, que, junto com o coelhinho da Páscoa, anunciou que ia destruir toda uma civilização. E assim nós começamos mais um episódio do podcast Não é o Fim do Mundo. Eu sou a Nina Lemos, eu estou aqui em Berlim e estou falando com minha amiga irmã Jo Halak, do Rio de Janeiro. É um retrato da distopia dos nossos tempos, né, Nina? É o fim do mundo, gente. A gente começou esse podcast na hora certa. E esse coelho é um coelho, assim, grande, né? O coelho é maior que ele, é mais alto que ele. A gente vai postar esse coelho. E ele fez essa cena, tipo, família perfeita com uma thread wife, um coelho, né? Sim. Para chamar iraniano de animal, para falar uma porra do canal, porque vocês devem ter acompanhado o que aconteceu nos últimos dias, que a gente está gravando numa quarta-feira, que para a gente, que segue muitas notícias, né, Jô, do que está acontecendo no mundo, é tipo o dia depois de amanhã. Porque ontem, a gente estava achando que podia dar uma merda muito grande, inclusive uma guerra nuclear. A gente grava o podcast entre nossas milhões de BOs, boletos e tarefas da vida, né? E a gente tenta, né, durante a semana, que dia que vai ser, que dia que a gente consegue, né, se encontrar para gravar. Estamos em países diferentes, horários diferentes, e a gente ia gravar terça-feira, só que a gente cancelou a gravação porque talvez de noite ia ter o lançamento de uma bomba atômica. É isso, é É isso. isso, né? Porque foi isso que ele disse. Foi Né? isso E que ele vamos disse. lembrar que quando ele falou uma civilização inteira vai morrer essa noite, isso, eu chequei aqui com o Gerd, que alemão é super chato, né? Na hora de você associar alguma coisa com o nazismo, que é uma coisa certa, porque o nazismo não pode ser mesmo banalizado, né? Nem o Holocausto. Mas ele falou, isso é nazista, e também eu vi um jornalista alemão falando a mesma coisa, que as últimas pessoas que fizeram ameaça aberta nesse tom, assim, foram o Hitler e o Goebbels. E o mais chocante é que isso aconteceu e o mundo prossegue, né? Eu já até estava lendo alguém falando que os países ali nas discussões internas ou no Conselho de Segurança da ONU, onde quer que tenha sido, estavam pressionando mais o Irã em aceitar o cessar-fogo do que falando para seu, entendeu, nazista, seu fascista. Isso é um crime de guerra, né? E eu acho curioso como o Trump conseguiu produzir provas contra ele mesmo, porque ele mesmo falou que o que ele ia fazer não era um crime de guerra, porque iranianos não eram gente, eram animais. Eram animais. Ou seja, ele está dizendo que tudo que eles estão fazendo de bombardear e de bombardear a infraestrutura, bombardear pontes, jogar bomba nuclear, caso ele resolva, né, pelo menos ameaça, são crimes de guerra. Isso a gente já sabe, mas ele está ali falando Óbvio. com todas as letras que seriam crimes de guerra se os iranianos não fossem animais, né? É chocante e vão sendo produzidas imagens ainda mais chocantes, porque ontem tinha uma imagem que era numa TV israelense, onde eles fizeram uma contagem regressiva. A contagem do fim do mundo. Só que não era o fim do mundo deles, né, Jô? É a contagem do massacre de outro povo. Sim, e estavam lá todos os âncoras ou pessoas que estavam lá numa grande bancada às gargalhadas. Olha, ontem para mim foi um dia horrível, porque eu tive uma sensação, e a gente se falou o dia todo, né? Uma sensação de muito medo de que talvez fosse um momento histórico horrível da humanidade que a gente fosse assistir, né? Que, gente, Teherã é tipo quase do tamanho de São Paulo, né? É uma metrópole variada, né? Porque desumanizam muito, né, Jô? Muito, sim.
E é uma cidade, tá? Nenhum lugar pode ser eliminado, mas é uma cidade tipo São Paulo, né? Com diverso e tal. Ele ia simplesmente acabar com tudo aquilo e com o Irã. Então, eu fiquei com uma sensação muito esquisita, que a gente estava no Twitter, né? Que nessas horas a gente volta para o Twitter. O Trump tinha dado um deadline, né? Que era 7 da noite, no horário americano, 2 da manhã, no horário daqui, umas 9 daí, esperando o prazo, entendeu? E ninguém fazendo nada, sentado da nossa casa e celular. Não é bizarro É demais? muito bizarro, eu acho muito bizarro e durante o dia, né, quando chegou quase no final desse prazo, foi anunciado que o Paquistão tinha negociado 2 semanas de trégua para um debate ali para eles conseguirem chegar a algum acordo, né? A gente foi dormir, né, Nina? Você pôde dormir, porque a Nina, como está no fuso adiantado, né, era uma coisa que ela ia ter que varar a madrugada esperando, né, uma bomba atômica ser jogada. A coisa era essa, né? Olha, eu até chequei o horário, Jô, das nossas conversas para saber que horas eu fui dormir. Era 00:20 daqui, a gente se falou pela última vez e eu dormi, porque na hora que eu vi, tem um acordo sendo negociado, eu falei: "Cara, essa saída é perfeita para o Trump", Sim. porque ele vai assinar qualquer papel e vai falar: "Eu venci", né, porque ele escreveu isso naquela rede dele. "Eu venci", porque, tipo assim, é um psicopata, né, com uma mente limítrofe de uma criança. E aí eu fui dormir, mas eu estava assim: "Não posso dormir, porque pode ter um apocalipse", assim, eu te falei isso, eu entrei numa pira muito louca, que eu fui no supermercado, eu estava já bem maluca, e aí eu fiquei com uma sensação de que as pessoas estavam comprando muito, aí comecei a olhar as estantes, tipo: "Está faltando coisa". Pessoas comprando iodo, né, você fala assim. Cara, eu vi uma mulher comprando papel higiênico e falei: "Vai ser igual na pandemia, que aqui acabou o papel higiênico". E ao mesmo tempo você falou do iodo, lendo coisas que me faziam ter vontade de chorar, que Claro, era que o Irã estava distribuindo iodo para a população. E aquelas cenas das pessoas abraçando a usina, é muito de chorar, Jô. é muito, é muito. Não, é muito E a de Greta, né, cara, que gravou a Greta gravou um vídeo, né, quase chorando, a Greta Thunberg, nossa ídola. Ela estava desesperada, todo mundo agora uma coisa, eu estou falando muito, é que eu estou nervosa. pode falar. Fala que eu te escuto, Nina. Sabe uma coisa que eu também estou chocada, Ju? Porque ontem no Twitter, ficaram vários americanos, inclusive muitos deputados, inclusive até republicanos, gritando: "Emenda 25, emenda 25". A emenda 25 é uma emenda, né, que tem nos Estados Unidos, que tipo o vice-presidente, o escritório do presidente ou alguma outra instituição pode falar: "Impedido, você está Sim. louco". E a pessoa é removida e o vice, né, entra no lugar, que seria uma tragédia de qualquer jeito, porque é o Vence, que é outro horroroso. Mas o Trump não tem condições de governar os Estados Unidos, não tem. E ontem estava toda essa galera desesperada e hoje já mudaram de assunto. E eu li acho que é um jornalista, Andrew Fishman, que falou uma coisa maravilhosa, que era: Trump está destruindo a longa tradição dos presidentes dos Estados Unidos serem criminosos de guerra maníacos, mas que em público fingem ser pessoas respeitáveis. A loucura descontrolada de Trump é um grande problema para veículos como o New York Times, cuja função principal é fazer com que os presidentes maníacos pareçam razoáveis, porque a gente, né, tem que lembrar que ao longo da nossa vida como pessoa humana nessa civilização, né, Nossa, nós só desde sempre. acompanhamos, né, invasões, guerras e etc., promovidas pelos Estados Unidos, com desculpas idiotas, que foram engolidas pelo mundo todo e aceitas, e que depois falam que não é bem assim, onde já morreram milhões de pessoas, né? E o Andrew Fishman, só lembrando, ele é americano, tá? Ele é um jornalista do Intercept, que é americano, ele sabe do que ele está falando. Sim, e aí para a gente contextualizar a coisa, a gente foi dormir ontem, né, com essa notícia do cessar-fogo, e hoje simplesmente Israel, né, nessa quarta-feira, acordou bombardeando o centro de Beirute, milhões de áreas residenciais, mais de 300 pessoas já foram assassinadas, né, porque a contagem estava em 280. E muitos feridos graves, tem no mínimo 700 feridos graves e os hospitais pedindo doação de sangue. As cenas são tipo de World Trade Center.
porque eles destruíram um prédio de 15 andar e foram 100 ataques em 10 minutos. E aí a maravilhosa, desmaravilhosa trégua de 2 semanas foi interrompida porque Já acabou. o Irã falou que, tipo, se continuar bombardeando o Líbano, ele também vai atacar então esse clima de apaziguamento parcial não durou nem horas, né, Nina? Então a gente dormiu um pouco aliviada, né? Tipo, o fim do mundo foi adiado, né? Porque foi isso ontem, foi um adiamento do fim do mundo, né? E aí a gente acordou, não teve nem tempo de respirar aliviado, porque já teve outro pesadelo. Não, e foi muito doido, Nina, que você me mandou um zap cedo, né? Tá acordada? E você me mandou um link do Instagram de uma pessoa que eu não seguia e não dava para ver o que era, né? E daí, quando você me mandou e eu cliquei e não consegui ver, eu falei assim, gente, jogaram a porra da bomba atômica de noite quando eu também estava Ai, meu Deus, dormindo. não. E era uma bobagem. Não, mas eu não faço mais isso, Jô. Assim, uma coisa que eu aprendi nesses anos, desde 2023, né, que começou esse massacre na Palestina, eu te poupo, tá? Pode ter Obrigada, certeza. Nina. Eu Obrigada. penso, a Jô vai acordar, tem que falar oi antes. Eu não te mandaria uma bomba dessas, mesmo sendo a bomba atômica dessa maneira, porque realmente eu estou em outro fuso, então eu sou, às vezes, a portadora do apocalipse, né? Porque eu Sim. vejo antes a desgraça. Não, e eu acho que uma coisa que eu aprendi com esses anos do genocídio palestino é que hoje em dia, né, e acho que é uma proposta minha para mim mesma esse ano, que eu estou cumprindo um pouquinho, eu estou tentando dormir mais cedo e tentando cortar pelo menos meu acesso ao noticiário cedo, porque senão aconteceram A milhões gente de não dorme. vezes. Tipo, eu indo dormir e começavam os ataques, atacavam tendas de refugiados, aí você está quase na cama e você vê uma pessoa pegando fogo, imagens, né, como já aconteceu, e você não dorme, né? Então agora eu estou quase realmente cortando minha relação com a realidade mais cedo para não saber, porque realmente agora é muito doido isso do estar acordada, o oi, a gente vai ficando num grau de angústia e de tensão, sabendo que alguma coisa pode acontecer, e a minha irmã, que é quase um assunto paralelo, mas me lembrou isso, né, nós temos os nossos pais são idosos, né? E a gente fica sempre nesse meio estado de tensão, onde pode sempre acontecer alguma coisa, um com pressão alta, o outro com hipoglicemia, enfim, a vida dos 50 a mais, né, Nina? Nossa, eu só relaxo depois que eu dou o primeiro telefonema do dia para minha mãe e falo com ela. Quando uma manda, assim, às vezes manda para outra, oi, a outra já liga assim, o que aconteceu? Fala assim, não, só estava dando oi, né? Não aconteceu Cara, nada. sabe o que a minha terapeuta já me falou, Jô, minha Ah, analista? Que só aumenta o cortisol, né? uhum. Que é o hormônio do estresse. E isso deixa a gente literalmente doente, assim, pode dar Sim, gastrite, sim, sabe? Eu já total. tive crise de ansiedade que eu vomitei, por exemplo, do cortisol alto demais. E a gente virou essa situação mundial, fazendo um paralelo, virou uma coisa que a pessoa fala, tá aí? Daí você já fala assim, jogaram uma bomba atômica, né? Mas, Jô, a gente estava com medo real ontem de uma Sim. bomba atômica, e não é porque a gente é louca, é porque o Trump é louco, e porque ele ameaçou. E o mundo é louco, né? Porque o mundo todo assistia isso. Nem nota de repúdio, né? Eu adoro isso, nota de repúdio. Amo, Nem gente. nota de E repúdio, eu não vi nenhuma nota nem de Cara, eu repúdio. não vi nem o Lula ontem, parecia que Nem, estava também lá no mundo dourado ali, as coisas estavam sim, ótimas e tal, porque do Merz, que é o chanceler da Alemanha, eu não espero nada, porque ele é aliado de Israel, né. sim. Então dele eu não espero porra nenhuma, do Lula eu espero, né, porque é um líder mundial que se opõe aí ao horror. Mas estava o mundo inteiro parado, e parece que a gente e vários desesperados no Twitter gritando, você não teve essa impressão? Sim, e eu acho que até uma coisa que a gente conversou que dá uma angústia, porque, tipo assim, se a gente começa, né, isso se desenha, esse homem vai lá na sacada com o coelhinho da Páscoa e fala isso, e todo mundo, que era o que deveria ser, todo mundo se mobiliza, sai de suas casas, larga seus trabalhos e ruma para frente de uma embaixada, do consulado e de qualquer A gente coisa. ia. Só que virou a gente vive um momento de tanta pasmaceira e de tanto assistir e nada fazer, que ninguém vai
Espera aí, vamos nos livrar dessa culpa também, porque a culpa é dos americanos, Sim. estadunidenses. Não, a culpa é Por que deles. essa gente Sim. ficou em casa? Por que essa gente não foi para a rua? Ah, E sim, que essa total. gente hoje já Cadê? esqueceu e deve estar fazendo compra, Sim, mas para eu acho fazer o que é uma mercado girar. sim, mas eu acho que é uma pasmaceira mundial, entendeu? Mas eu acho que mesmo Não, que às eu vezes sei, quem quer mas se eu movimentar. quero hoje falar mal dos estadunidenses, porque eu tô Pode com muita falar, raiva. pode falar. Mas, cara, rapidinho aqui, uma amiga do Guerra, meu parceiro, ela teve recentemente nos Estados Unidos e ela é casada com um cara que é super de esquerda, que inclusive fugiu de lá e mora aqui, tá? Mais velho. E ela voltou, ela foi pro No Kings e tal, ela foi especial para manifestação, nananã. E ela falou que as pessoas de lá estão extremamente deprimidas e que ela ficou com uma sensação de que as pessoas estão tão mal que não conseguem agir. E uma coisa que eu achei muito curiosa, que ela falou que as pessoas que ela viu mais combativas são os velhinhos, que Caraca, tipo, parece o Brasil e familiar, o né. mundo é igual. É. Que ela falou que, sei lá, ela tem mais de 60, sabe, e o marido dela também. E que a mãe do marido dela, que é super feminista e de esquerda e tal, mora num asilo. E eu vi foto dela, entendeu, com andador, com camiseta No Kings, ela foi na passeata com os outros velhinhos. E que os velhinhos estão muito mais furiosos e vamos brigar do que o resto, que o resto está, tipo, chocado, parado. Que lembra um pouco como a gente ficou no Bolsonaro, eu posso Sim, entender também. sim. Mas, assim, se o presidente do país onde você vive, você é cidadão, falou: "Uma civilização inteira vai morrer essa noite", e mesmo se ele não fez isso, não está tudo bem. E é claro que a responsabilidade não é do indivíduo americano, né? Se a gente fizer um paralelo, é óbvio que tudo que o Bolsonaro fez durante o governo Bolsonaro não é nossa responsabilidade. Porém, ao mesmo tempo, eu acho que todo ser humano sobre a Terra tem também uma responsabilidade coletiva de não ser um idiotão, né? Então, falando nisso, vou lembrar, né, que ontem, enquanto eu estava achando que as pessoas estavam acabando com o estoque de comida do supermercado e brigando com o Gerd, que é alemão, a Jo, eu peguei no pulo. Ela Ela me estava pega no no pulo, Twitter, gente. eu pego a Jo no Twitter falando: "Vocês isentão", porque sempre que você está muito nervosa politicamente, você falou isentão, eu já falo: "Não tá bem". Ontem você já atacou com isentão, hoje Mas você já respondeu para o jornal que eu fico tensa. Não, porque um dia a gente pode fazer um especial sobre isso, como as coisas são noticiadas, né? E nessa guerra, e na guerra e no genocídio palestino, são sempre esses sujeitos ocultos, né? Sujeitos total. ocultos que ninguém sabe como foi. E daí era assim: um comboio do Vaticano foi bombardeado por Israel e a notícia era comboio do Vaticano Eu tem vi. É. dificuldades graças a bomba, sei lá, né? É uma distorção e tem muitos perfis na internet que estudam isso e eles fazem comparações, como a notícia é de um jeito, né? Dependendo de quem é quem jogou a bomba ou quem se defendeu, né? É super interessante, assim. Hoje, por exemplo, mais um jornalista, né, um jornalista da Al Jazeera, mais um jornalista foi assassinado por Israel. Jogaram um míssil direto num jornalista da Al Jazeera. Aí é isso que você está falando, esse aí jornalista é morto. Não, não é morto, é assassinado por alguém, né? A gente está falando dos isentões, do meu ódio aos isentões. Tem um texto que é do Gramsci, que chama Odeio os Indiferentes. Ele fala que a indiferença atua, entendeu? A indiferença não é uma coisa inerte que não vai fazer diferença. A indiferença é também uma ação, Óbvio! né? E Ser muitas vezes. indiferente é uma posição política e uma posição no mundo. E aí, depois que dá a grande cagada, né, as pessoas indiferentes vêm choramingar, ai meu Deus, olha o que aconteceu e tal. Enquanto as coisas estavam acontecendo, elas tomaram uma posição que é não tomar posição, né? É, e é muito louco, né, Jô? Porque eu até comecei hoje tentar escrever um texto sobre isso, que eu e você somos pessoas, eu acho que a nossa amizade se deve, em grande parte, a isso, que a gente não consegue ficar indiferente. Sim, não Não é consegue. uma escolha, gente, no nosso caso. É quase uma maldição.
Sim, é quase uma maldição. Porque, assim, às vezes eu gostaria, sabe? Tipo assim, eu gostaria, às vezes, de ser uma pessoa que consegue esquecer tudo isso e ficar aproveitando a vida. Eu aproveito a minha vida, não estou falando que eu só faço Sim, isso, né? Eu claro. tento viver da melhor forma, mas eu gostaria de não me envolver tanto como eu me envolvi ontem, porque ontem eu já acordei com o olho tremendo. Sim. Aí eu cheguei em casa e fui para academia e tal, cheguei em casa, vi o Líbano. Aí meu olho começou a tremer de novo. Eu não consigo que isso não me deixe doente. É claro que tudo tem limite, né, tem o limite da própria sanidade da pessoa, né, tem o limite da vida das pessoas que estão no trabalho, né, ou que estão enfrentando outras dificuldades. É claro que a gente não pode ser uma esponja que vai absorver todos os males do mundo até afundar, né. Porém, ao mesmo tempo, eu acho que não, a gente não tem escolha a não ser entrar em contato com isso, como uma coisa ética da humanidade, entendeu? Ah, com certeza. Sabe? Eu Mas tem acho um que. personagem que eu lembrei que é real isso. Eu tive uma colega, ela era boazinha, eu gosto dela. Uma colega muito rica, assim, Aham. socialite, que trabalhou comigo num jornal. Que quando você ia contar alguma coisa da realidade ruim do mundo para ela, ela falava: "Ai, não me conta não, não aguento, fico muito triste". Tem esse estereótipo da mulher Sim, branca, sim, rica. exatamente. Ai, Aham. nem me fala, não gosto nem de ouvir. Sim, E assim você vive numa bolha, e é isso que você está falando, num momento como esse, e muitos que a gente já viveu, na hora que você fala: "Ai, não me fala isso que eu fico muito mal, não posso ouvir", você não sabe, mas você está sendo cúmplice, né. sim. E o mínimo que a gente precisa ser é ter, né, é ser testemunha. Gente, Jô, imagina na época do nazismo, entendeu? Já que eu estou aqui na Alemanha e Sim, tenho essa história jogada na minha cara todo dia, né. Tem as claro. plaquinhas na minha rua, que contam as coisas que os judeus foram sendo proibidos de fazer, né, que toda hora te lembra. E tem umas coisas que é assim, judeu não pode mais ter uma loja. E se você está vivendo aqui nessa época do nazismo, você vai imaginar, você conta isso para alguém, e a pessoa fala: "Ai, não me conta, é muito triste, eu fico deprimida". Sim, é. Isso é o Por quê? É cúmplice? É, exatamente, é a mesma, entendeu? É cúmplice, é igual. Agora eu vou dedicar uma coisa para vocês, gente. Eu procurei o Twitter da Jo falando de isentão. Antigo ou tem milhões de Não, isentões de dizendo? ontem, de quando você estava Fala. surtado, que eu te peguei. Eu queria falar mesmo sobre as hordas de pessoas isentonas, Queria, gente. que em 3 anos nunca deram uma opiniãozinha de nada, pequena que seja, sobre Nenhuma. um genocídio, caixa alta. As coisas só acontecem como acontecem também por causa delas. Fechou, é exatamente o que a gente estava falando. É uma pasmaceira, gente. Então, assim, acorda, Estados Unidos, vocês não podem continuar com esse presidente, faça alguma coisa, né, pelo amor de Deus, e também todos os países do mundo, né, gente, porque a gente está vivo e são seres humanos. Enquanto a gente está gravando esse podcast, tem milhares de feridos no Líbano, tem pessoas morrendo, Sim. massacradas, entendeu? Por um outro ataque genocida, entendeu? Sem justificativa nenhuma. Isso não pode, não é normal a gente estar vivendo esse tempo, não é ok. É, e hoje a gente até tinha um outro assunto, que a gente estava tentando não ter hiperfoco, né, Nina, para A gente estava pra tentando fazer uma rehab. poupar para o nosso rehab, não ficar falando um mês sobre uma guerra imoral, ilegal e cheio de crimes de guerra. A gente ia falar de um assunto que a gente já rasgou, que não vai falar porra nenhuma, que é a nova ida do homem à Lua, soft power da NASA, vai todo mundo se fuder, né, Nina? Eu amo, eu amo. Ah, cara, eu tô com ódio da NASA, cara, é americana, É, entendeu? A gente sabe que a NASA é usada para fazer propaganda dos Estados Unidos. sim, palhaçada. Desde a primeira corrida espacial foi essa palhaçada, e eu vi uma pessoa falando uma coisa no Twitter que eu concordo. Pra que se Fala. vê essa porra, entendeu? Só para ficar tirando foto da Lua, que são bonitas, beleza, mas que hoje qualquer IA faz. Ah, eu não estou podendo, foda-se a NASA, Eles estão cara. indo para preparar uma nova ida, né, uma
outra coisa, mas a gente quer que eles se fodam, porque, entendeu? Vai tomar no cu os Estados Unidos, né? Entendeu? E ficar nesse momento que estão participando de uma guerra, ameaçando com bomba atômica, ficar, olha como nós somos bonitos, nós estamos no Sim, espaço, astronautas. nós voamos, e era a mesma coisa na Guerra Fria. Eu só vou Exatamente. recomendar um, que eu acho que eu já fiz isso aqui, mas eu vou recomendar de novo. O livro Os Eleitos, do Tom Wolfe, que tem também o filme que é incrível, que é sobre essa primeira corrida espacial e mostra como era uma coisa política, né? Que eles tinham que lançar antes que a chamada União Soviética na época e tal. E o filme é muito bom. Agora, Jô, vamos então Fala. falar do nosso segundo assunto? Vamos. Assunto, eu vou falar como se fosse a editoria, tá? Editoria Decepção. Mas que também tem uma fofoca ótima. Fala. Gente, nosso momento de glória. Mas entendeu? O momento de glória que virou um mico. Ju, para mim não virou, não, porque ele ainda é aquela pessoa que fez aquelas músicas. Então eu vou começar com a bomba. Nós já passamos um ano novo com o Nick Cave. Em Santa Teresa, né, Nina? Santa Teresa. E a gente ficou super brother do Nick Cave. É verdade, a gente não tá mentindo. A gente é tipo Matusalém do rock. Sim. A gente é tipo Forrest Gump do rock, que participou de todos os movimentos. Sim, participamos, sim. Mangue Beat, tudo isso a gente estava lá, gente. Mas o Nick Cave foi um momento histórico. Bia Abramo, beijo, nós chamamos. A Bia tinha ficado nossa amiga, e a Bia Abramo era amiga do Nick Cave. E eu tinha um namorado também, péssimo, que também era dessa galera, né? E aí a gente foi convidada para um churrasco em Copacabana, e a gente foi, a gente tinha 20 anos. Eu lembro exatamente, Jô, que a gente tinha uma piscina, assim, era tipo um quintal. Aí a gente foi descendo, assim, as duas com 20 anos, guarde, né, esse detalhe. Aí a gente foi vendo uma perna branca, aí foi subindo, e era o Nick Cave, e a gente quase desmaiou. E foi, imagina, a gente passou o Réveillon com ele, né? Porque depois a gente foi no Réveillon, teve a noite de Réveillon. Ele estava de terninho, que era o terninho que ele usou em Asas do Desejo. E aí eu faço questão de contar o momento de glória que a Ju viveu. Conta, Nina. Eu estava lá, eu sou testemunha. Testemunha da ocular. O Nick Cave, ele mesmo, chegou para a Jo, com 20 anos, e falou, let's dance. E a Jo ficou dançando com o Nick Cave. Fogos de artifício, glória, ecos do passado. E eu lembro, Jo, eu lembro melhor que você, porque eu fiquei muito nervosa vendo a cena, que você me falou, que ele falou, what's your name? E que você falou, Jo. E ele falou, I'm Nick. E que você falou, I know. Viu? Conta, Jo, como foi esse momento para você? Não, só me lembro entendeu? Porque a minha memória já virou uma grande geleca, entendeu? Mas eu me lembro, né? A gente era muito pirralha, né? E porque ele era casado com uma brasileira, né? A Vivi, que por sinal, a gente se falou outro dia no Instagram, ela é super legal, até falou que quando viesse aqui para Berlim, para a gente tomar um café e tal. E pra gente era uma grande loucura, né? Sabe o que eu lembro? Lembra da gente indo, que a gente saiu com ele para ir num Garota do Flamengo? Gente, eu não lembro nada, eu só me lembro dessa parte. E sabe quando você fala assim, passou tudo na minha cabeça, não me lembro o que aconteceu, acho que deve ter sido isso, entendeu? Um choque. Um choque. Eu só guardei esse momento lá em Santa Teresa e não lembro mais de nada. Eu lembro que antes do Réveillon, assim, durante o dia, antes da noite do Réveillon, ou no dia anterior, que foi o dia que a gente conheceu ele, falaram, vamos tomar um chopp ali na rua. E aí a gente andou na rua do Rio de Janeiro com uma galera que o Nick Cave estava incluso. E aí a gente ficava assim, ai meu Deus, tem que passar alguém conhecido para ver a gente com ele, tem que passar alguém conhecido para ver esse momento de glória. Porque se a gente não tinha selfie, não tinha celular. Não tinha nada. Quem ia acreditar que a gente estava indo no Garota do Flamengo com o Nick Cave? Tem um lado que é maravilhoso também, né? De nada disso ser registrado, né? Maravilhoso, porque vive na nossa memória, que é como as coisas deviam ser. Agora, Jo, eu contei para a Esk, minha enteada, no final de semana, ela ficou muito impressionada. É uma grande glória. Mas, como a gente falou no começo, essa grande glória faz parte da editoria Decepção. Nina, conta. Estamos de mal com o Nick Cave. Nick, I don't want to dance with you. Duvido, Jo. Se ele falasse let's dance, você ia falar no, thank you. You are a Zionist. Ia.
Jura? Eu ia falar assim, Free Palestine, Nick. Are you crazy, man? Então, Nick Cave, we are invite you to participate of this podcast. Nossa senhora, tira esse inglês de merda. Não, pode deixar. Mas conta aí. Mas, assim, o que acontece é que eu já falei aqui que o Wim Wenders, que já é, primeiro, decepção, Wim Wenders, e não Entendemos. Wim Wenders, Atos do Desejo, gênio, Dias Perfeito, maravilhoso. Ele foi júri da Berlinale esse ano, e na coletiva, ele foi presidente do júri, né? E na coletiva perguntaram, por que vocês não estão falando da Palestina? E ele falou, o cinema não é político, aqui não é lugar de política. Ou seja, isentão! Ódio aos indiferentes. Não, babaca, entendeu? E é assim, Jô, o cara que quer manter o privilégio, né? Que assim, o Sim. chefe do júri da Berlinale, ricão, Sim. babaca. Todo mundo aqui que presta ficou revoltado com ele, virou uma grande decepção, um monte de carta contra o Wim Wenders e tal, babaca. Aí o que Nick Cave fez? Um textão falando, Nick, meu amigo Wim, quando eu li o seu texto, eu fiquei emocionado com as suas palavras. Gente, como é que ele ficou emocionado com alguém falar o cinema não é político? Bizarro, gente. Decepção. Que isso era uma resistência contra essa época de cancelamentos. Odeio a palavra cancelamento. Não, e é uma loucura, né? Porque as coisas vão se equilibrando de um jeito tão... se desequilibrando, né? De um jeito tão louco, porque as pessoas colocam como se fosse uma balança da pessoa, da racionalidade, que é assim, um lado a grande onda de cancelamento e no outro lado um genocídio. E cancelamento reais de pessoas, porque assim, nessa cartinha do Nick, que acho que você não leu, né? Você se poupou disso? Me poupei, Nina. Não precisa ler. Ele falava, nesse momento o que passamos na Feira do Livro de Sydney, sei lá, aquele australiano. Uhum. Aí eu fui ver o que tinha acontecido na Feira do Livro de Sydney, que ele estava falando como uma coisa horrível. Uma escritora, acho que palestina, que advocava pela causa palestina, tinha sido convidada e cancelaram a participação dela. Aí houve uma mega manifestação, com razão, e acho que a feira inteira foi cancelada. Então ele estava reclamando como se ele fosse o cancelado. Não, outra pessoa foi cancelada, querido, que não é você. E eu fiquei com essa impressão de que ele mora na casa dele, entendeu? No meio lá no interior da Inglaterra, no seu palácio gótico, pintando cabelo, com seu terno, fora da realidade. Total. Ou dentro, né, Nina? Ou dentro, isso que é o pior. Pior. Né? Porque eu acho que é muito pacto de homem branco rico, sabe? Tipo ele Wim Wenders, tipo assim, vamos ficar bem com todo mundo. E, uma implicância que eu já tenho com ele, que eu vou confessar, já tinha antes, é que a atual mulher dele tem uma marca de roupa... Adoro a profundidade da fofoca. Chamada Vampire's Wife. Ai, não, gente. Esposa do vampiro, gente, quase uma threadwife gótica. É isso. É total. Nossa, ridículo. Ridículo. E, Jô, ele é ou não é sionista? A gente sabe que hoje em dia tem toda essa discussão do genocídio e tal, mas que a ocupação israelense é uma coisa que remonta, né, à criação própria do Estado palestino, e tem um grande movimento de boicote, né? Que é você boicotar, os artistas não irem. Daí, por exemplo, o Tom York também do Radiohead, sempre foram esses que, no fundo, eles lutaram contra esse boicote, entendeu? Que é também... então foram lá se apresentar, foram lá defender Israel, consideram Israel um lugar muito especial. São pessoas que elas têm oportunidade ali de presenciar o que está acontecendo e elas optam por ignorar o movimento, criticam, entendeu? Acho que ele já teve uma treta com o Roger Waters por causa disso, entendeu? Gigantesca. Não, eles são inimigos. Porque justamente por isso, porque chega uma hora que uma galera vira e fala assim: gente, jura que vocês vão, entendeu? Tá todo mundo aqui combinando de fazer um boicote e ninguém ir lá. Jura que você vai furar, entendeu? Vai ser
a pessoa que vai fingir que não Ele tá. fala que isso é uma pressão horrível, violenta, agressiva. Esse tipo de pessoa que fala, está sendo agressivo comigo. Sim, é isso, exatamente, né? Ou seja, ele é uma Karen. É uma Karen gótica. Mas só uma coisa, Jô, ele nunca se identificou como sionista, está sendo justa. Tá. Ele até nega. Tá anotado aqui no meu caderninho de grandes Tá, mágoas. mas assim. E como a decepção começa, mas nunca acaba, né? Eu queria falar que eu estou chocada com uma pessoa também que eu tinha o maior respeito, entendeu? Que ontem publicou um tweet que quando eu fui reler para a Nina, eu achei que eu não ia achar, porque eu falei, deve ter apagado, porque pessoas ficaram em choque. Eu fui ler para minha família e meu pai jurou, falou, isso não é possível, isso é fake news, é inteligência artificial. Eu tive que mostrar para ele, de choque, como eles ficaram, que é uma grande pessoa que Nina, eu já pedi um abraço para essa pessoa. Onde isso? Uma vez contra o golpe. Leonardo Boff, gente. Uma pessoa que eu sempre admirei e que já pediu um abraço, alguma coisa contra o golpe. Ele ontem, ao querer falar e defender o povo iraniano, ele fez um tweet que parece saído do roteiro de Bacurau. Muitos se perguntam por que os iranianos, os persas, são diferentes dos demais do Oriente Médio. Esses são seminitas, não sei se é seminitas ou seria semitas, né? Ao passo que os iranianos são de ascendência indo-europeia, como nós. São brancos e geralmente de grande expressão, e suas mulheres notariamente lindas. Possuem excelentes universidades, tecnologias não importadas, mas inventadas por ele mesmo. É uma das culturas mais antigas da humanidade. Agora, realmente, eles são de ascendência indo-europeia como nós, brancos e lindos. Eu fiquei em choque. Eu estou com seu pai. Eu acho que o Leonardo Boff pediu para o ChatGPT escrever um post. Não, gente, não é possível, né? Ele não pode ter escrito isso. Será que ele não fez a Natália Beauty e falou, fala aí, porque me ajude a defender o Irã com palavras bonitas? Não, e ascendência indo-europeia como nós. Nós quem? Brasil? Oi? É uma loucura. E é uma coisa ariana, né? Que é o povo europeu bonito. Sim, é uma coisa ariana. Nós somos bonitos porque somos europeus, nós brancos. É racista. Sim, é racista. Eu acho que foi o ChatGPT. Não é possível, gente. É uma loucura, uma loucura. E daí o texto inteiro, além de ser tudo isso que a gente falou, é muito ruim. Parece que ele está on drugs, entendeu? Mas assim... parece. As pessoas criticaram ele? Criticaram, e o mais louco é que eu via muita gente criticando, e agora eu entrei de novo, ele está lá rebatendo algumas pessoas, e daí alguém tinha falado uma coisa maravilhosa, assim, uma crítica maravilhosa e certeira, e uma outra pessoa virou e falou assim, lá vem vocês com mimimi. Aqui, o tweet maravilhoso. Um só post conseguiu implicitamente hierarquizar esteticamente povos do Oriente Médio, auto-reivindicar a ascendência indo-europeia para todos os brasileiros, objetificar mulheres iranianas com um típico falso elogio, como sendo um plus para o valor de um povo. E aí falaram que era mimimi? Daí alguém foi nesse tweet e falou assim, lá vem com mimimi, descansa militante, aquelas merdas, entendeu? Tem ódio. Que loucura, né? Que loucura. Não, é tudo uma viagem. Eu acho que foi o ChatGPT. Eu acho que ele fez a Natália Beauty. Cara, daí as pessoas falando que merda de comentário eugenista, vai se fuder, seu racista. O ariano, quando eu falei, na verdade, era eugenista, que eu queria dizer, mas meio mesma coisa. Enfim, gente. Surtou. Boff, sai do feio. Mas o Boff, eu acho que pode ter sido só um momento de loucura. Ou o ChatGPT. O Nick Cave, eu acho mais sério, porque é toda uma postura de vida. Ou seja, gente, nossos ídolos ainda não são mais os mesmos. E a gente se despede por aqui, né, Nina? Esperando que não caia uma bomba atômica e etc e tal. Como é que a gente acaba? Cara, como é que a gente acaba?
a gente acaba deprimido com a situação do mundo, porque a gente não consegue ser de outro jeito, né, Ju? É isso. E sendo testemunha dos piores momentos do mundo, porque isso é também um ato político, né? Testemunhas de Jeová e do Apocalipse, É né? isso. Como Então, sempre. Tá vindo, tá vindo. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repele o 60. pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para a nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.